jogo no YouTube é maravilhoso, porque a gente também pode voltar a imagem aqui. A gente voltou todos os ângulos e encontramos uma resposta à pergunta que todos tínhamos, o que o árbitro tinha dado no campo. E a gente vai chegar lá assim que a imagem também chegar lá. Então vamos analisar os melhores momentos de um jogo tranquilo, né, Souza? Para o São Paulo, uma vitória por 3-0. Tranquilíssimo, né? Enquanto um time que veio para poder se defender, né? Deu a bola ao São Paulo. O campo no primeiro tempo e a morosidade do São Paulo não ajudou, mas no segundo tempo o jogo melhorou depois do gol, né? Depois do gol, né? Não tem, quando você vem pré-determinada uma coisa e você toma um gol, aí você que vai sair pro jogo, aí acaba tomando mais. Tanto é que eu não sei qual jogador no intervalo, o jogador do São Paulo falou para a nossa equipe de reportagem, não vamos mexer, estamos ganhando de 1-0. O pessoal do banco... O que seria normal mexer, porque o time não fez um bom primeiro tempo, né? Não, mas você tá jogando contra um time que não ataca, que não lhe causa dano nenhum, né? Deu um chute no primeiro tempo, 2 chutes, um passou cruzado na área, outro Rafael um chute fraco, que o Rafael acabou espalmando, botando para escanteio, mas assim, um jogo bem tranquilo. Eu acho que a mudança, não mudar, era com relação a isso, porque não causou dano nenhum à equipe do São Paulo, à equipe do São Bento. E às vezes é um pouco difícil também, a gente, quando fala, às vezes o torcedor pode falar assim, pô, mas vocês estão falando... Quando você joga com um time que só se defende, né, Denilson? Ele não te dá sabe, não tem aquela de te dar um campo aberto para você progredir, buscar uma bola nas costas. Você tem que sempre arrumar soluções com o time todo entrincheirado. E o São Paulo não fez um bom... assim, o segundo tempo um pouquinho mais dinâmico, criou algumas situações e tal, até pelas alterações. Mas um primeiro tempo muito abaixo do que eu particularmente esperava, até pela liberdade... que o São Bento dava, porque a gente pegou várias vezes o áudio do Paulo Roberto falando para pressionar, diminuir espaço. O São Paulo estava com liberdade de dominar, levantar a cabeça. Eu achei o São Paulo muito lento na troca de passes no primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor. A gente está vendo, obviamente, os melhores momentos. Isso aí foi logo depois de uma lesão de um jogador do São Bento. O Rogério Ceni aparece ali fazendo um gesto aparentemente de uma bola mais vertical, que o São Paulo tem que insistir mais nesse tipo de jogada. E aí ele até parabeniza ali o Nestor, que fez um jogo também ok, no mesmo nível do coletivo do São Paulo. Mas volta a falar, o Rogério e o São Paulo, no modo geral, eles foram para São Bento, para Sorocaba, para buscar a classificação. Sim. E o mais importante foi isso. Você vê o placar com 3-0, na minha opinião, não reflete o que foi o jogo. Se o jogo termina 1-0, ok. Não foi um grande jogo, nem tecnicamente, né? E nem... Eu tô com vocês nessa. São Paulo venceu por 3-0. Um gol saiu aos 47 e os outros 2 gols. Aos 47 do primeiro, esse do Galo que a gente tá vendo. O outro saiu aos 40 do segundo. Numa sobra de cobrança de falta que o cara testou pro meio, pegou todo mundo de surpresa e sai o gol do Pedrinho. Foi e o gol do Caleri também. Ali. Foi o Natan. E o gol do Caleri... Uma coisa que talvez também tenha sido ocasionada por aquele enrosco onde caíram 2 jogadores, mas assim, o Caleri cabecear sozinho da pequena área. Agora vamos dar mérito, e até óbvio que esse lance gera, a gente vai discutir daqui a pouco o último gol do São Paulo do Caleri. O Patrick, se eu não me engano, que entrou no segundo tempo, que cobra a falta. Ele mesmo. Ele cobrou perfeita a falta, cara. Uma falta, uma força assim, boa. Para qualquer desvio ali, seja a defesa, seja do atacante, no caso foi o Caleri, dificultaria a defesa do goleiro. E o Luciano, que a gente está vendo nessa batida hoje, apareceu pouco, né? O camisa 10 do São Paulo. Jogando uma função que não é dele, eu vejo assim, né? O mais importante quando você joga claro, né? Daqui a pouco você fica se sacrificando e na hora do treinador tirar, acaba te trocando, né? E já aconteceu isso com ele. E pelo que o Galopo falou, a função ele falou que prefere jogar, acho que onde está jogando o Luciano. Pela entrevista dele no pós-jogo agora. Mas como é que você vai mudar, né? Como é que o Rogério vai mudar? O Rogério viu essa qualidade no Galopo que ninguém via, né? Porque assim, a gente está falando de algo, quem imaginaria o Galopo jogando de atacante, artilheiro do Campeonato Paulista, né? Se não desse certo, ia ser taxado de novo como professor Pardal, mas como tá dando certo, eu acho assim, que o mais importante, eu vendo assim pro Luciano, é saber que o time tá rendendo, né, que toda hora, o Caleri é o segundo gol que ele faz no campeonato, ele tava não sei quantos jogos sem fazer gol, ele fez um jogo passado no Morumbi, então, às vezes você acaba se sacrificando, mas o importante, o resultado final é o que interessa, né, quando você joga no coletivo. Essa daí foi uma bonita jogada, né, mais uma do Caio Paulista ali com o Wellington Rato, depois o cruzamento não saiu legal. E era pro Luciano ali esse passe. Atacou muito pelo lado esquerdo do São Paulo, né? Apesar dessa chegada agora do Pedrinho pelo lado direito, aí já na saída do Wellington, do Caio Paulista,
atacou muito pelo lado esquerdo do São Paulo durante todo o segundo E tempo. o São Paulo tem essa dificuldade e tem essa qualidade do lado esquerdo, já é algo automático, desde a época do Reinaldo, do Patrick, né? Quando tem o Igor Vinícius, né? Aí o São Paulo começou a atacar mais pelo lado direito, né? Mas assim, o São Paulo já tem essa mania de atacar pelo lado esquerdo. A maioria das jogadas são por esse lado. Mas hoje, assim, os 2 gols depois foram pelo lado direito. Perdão, Luiz, até porque era o Wellington que jogava pelo lado esquerdo, né? E o Wellington dava mais profundidade do que o Orejuela. Né? Agora com o Natan, não especificamente o jogo de hoje, que o Natan praticamente também não passou do meio de campo. No primeiro tempo, o Caio Paulista também fez um jogo discreto, é que no segundo tempo, e aí provavelmente vem de uma orientação do Rogério Ceni, falar, cara, vai. A gente está fazendo uma saída de 3 zagueiros justamente para liberar os laterais. E vocês não estão indo, vocês não estão confiando em apoiar. Tanto é que quando ele joga do lado ali do banco do Rogério Ceni, e o Rogério Ceni toda hora no ouvido dele, vai, Caio. Como é que não vai? Vai, Caio. E aí a gente chega ao lance do gol, tá? Primeiro a gente precisa sinalizar aqui que a condição do Calher era legal, a gente está vendo na repetição, aí já depois com a imagem do VAR. O árbitro assistente, até essa imagem que a gente tem agora, ele não sinalizou a posição de impedimento. O árbitro, aparentemente, ele apita antes de uma sinalização do bandeira se deu impedimento ou não, tá? Eu tô falando isso depois de ter visto a imagem várias vezes aqui no YouTube, eu voltei para ver. Eu voltei para analisar a imagem várias vezes. A sensação que eu fiquei foi que o árbitro apitou alguma coisa ali dentro da área, tá? Pênalti ou falta, alguma coisa do tipo. Mas aí eu preciso trazer, a imagem que eu tô vendo aqui no YouTube, que eu voltei, que é exatamente no momento que o Calher chega perto da bandeirinha e é um frame, que dá para ver o bandeira sinalizando posição de impedimento. Que ele não dá antes. Antes ele não dá. Mas ele sinalizou a posição de impedimento. Como o árbitro tinha parado, ele falou, vou aproveitar também essa deixa aqui e vou levantar minha bandeirinha. E deu aqui, posição né? de impedimento, exato. E aí só pode ter sido invalidado o gol por uma posição de impedimento. É a única hipótese para que a coisa tenha transcorrido da maneira que transcorreu. Porque o árbitro de vídeo, ele só pode entrar e sinalizar gol ou não gol numa marcação de impedimento. Se ele tivesse interpretado que a falta que o árbitro deu, favorecendo o São Bento, não tinha sido falta, o árbitro teria que ir lá no vídeo analisar. Se o árbitro sinalizou que foi pênalti, mas que aconteceu o gol, ele indicaria também um gol como aconteceu, por posição de impedimento. Então, acho que no final das contas, por mais que a gente tenha recebido uma informação de que primeiro o árbitro marcou pênalti, de qualquer maneira, a intervenção do VAR veio para analisar a posição de impedimento. Porque o bandeira deu. Porque a falta, a princípio, eu até citei aqui de um possível pênalti, não aconteceu. Até porque, né, Denilson, na imagem que a gente volta do jogo ao vivo, o que acontece? O goleiro Zé Carlos, do São Bento, ele bota a bola para bater, para dar o chutão para frente. E aí tá o juiz assim, ó, espera que ele está analisando lá em cima. Então era aquela sinalização de impedimento. Um outro detalhe foi quando o Calher está chegando pertinho do auxiliar, ele faz, enfim, teoricamente a leitura labial de não. O não é porque o auxiliar estava com a bandeira já erguida. Olha lá em cima. Essa aqui é a imagem do jogo ao vivo, né? Segue. Consegue seguir até o final? Segue. Aí até aí normal, ó. Na hora que fizer o corte da câmera... Ó, aí agora o Calher, espera mais um pouquinho. Ó, não... Ó, a pausa, viu? Ó, volta, se puder voltar um pouquinho, ele tava vai dar pra ver o bandeira com a bandeirinha levantada. Mas assim, voltar... assim, é um detalhe. Mas você viu o gesto do Caleri? Aquele tipo, não acredito. Porque a única imagem que a gente tem, só que aparentemente o árbitro já tinha pitado até antes daquilo dali. Luizinho, ele não levanta a bandeira, ele só levanta a bandeira... Depois de ter um apito Depois de ter um apito. Antes o gol, ele nem levanta a bandeira. Ele aproveitou ali... A visão que eu tenho aqui... Eu tô com você. É exatamente que o juiz... a gente vai tentar pausar agora, ó, só pra... lá. Deu pra ver. Deu pra ver, Deu pra ver. Ele falou, vou aproveitar... Tanto que o árbitro ele tá levantando o jogador do São Bento. E o Calher, ele reclama olhando pra trás. Ele fala assim, ele olha pra... Ele reclama... Ele deve ter ouvido o aí a bandeira tá... Aí a bandeirinha tá levantada, tá? Aí a gente tem uma confirmação de que no campo, pelo menos, foi marcado um impedimento. Só que assim, a gente estava vendo a imagem, ele demora para levantar e o árbitro apita. Eu tô com sono nessa. Para mim, o apito ele veio antes da sinalização do impedimento. Para mim também. Ele viu... Não antes da bola entrar, só para deixar claro, a bola já tinha entrado e aí veio o apito. E eu acho que a falta que ele dá não é a falta pro São Paulo. É a falta contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E assim, é esquisito porque assim, o Alan Franco tá na frente do Bruno.
Foi confuso. Foi confuso, Ainda bem que foi no 99 jogo dele aqui, o VAR deu uma ajudada, porque senão... Assim... Ia ficar marcado, viu? No final das contas, a decisão foi correta. Pelo menos na nossa interpretação aqui, gol. Sim. A condição era boa, se rolou alguma falta, foi falta em cima do Alan Franco, e tá tudo bem. Mas que ficou confuso, ficou. Eu dava 2 gols. Eu tinha que dava 2 gols. Eu dava do Caleri e marcava o pênalti. E o bom de ter uma transmissão no YouTube é que a gente também faz aqui, a gente volta, analisa e faz tudo isso que a gente pôde fazer aqui, trazer pra galera também, mostrando na imagem. Bom, vamos rodar uma última vez com a nossa equipe de reportagem lá no campo de jogo, né? Jordana Araújo, ele destaque final aí depois da... A galera já saiu do estádio, Jordana? Já, Luizinho, é que o pessoal aqui da Polícia Militar já foi pedindo para a galera sair fora, né? Naquele esquema que quem frequenta a arquibancada já conhece, mas posso dizer que o torcedor de São Paulo saiu daqui muito feliz com o resultado, né? Principalmente celebrando bastante o gol do Galopo. O Galopo foi muito requisitado aqui na hora daquela tensãozinha que quando o torcedor está saindo do gramado, que o jogador está saindo do gramado, o torcedor pede, né? Então o Galopo muito acionado pela torcida, Pedrinho também muito acionado pela torcida, então o torcedor de São Paulo sai feliz com essa classificação aqui de Sorocaba, e aí agora fica na expectativa para a próxima fase, né? Temos ainda algumas rodadas, mas o torcedor de São Paulo confiante. Conversei com uma galera aqui, o pessoal está confiante nessa equipe comandada pelo Rogério Ceni, viu? Muito bem, Jordana. Ale, conta pra galera a produção que você fez aí. Eu queria dizer que uma criança mexe com o meu coração. No começo da transmissão a gente viu uma menininha pedindo a camiseta do Luciano. Até a Jordana que entrevistou, exatamente. Não foi? Passou o aquecimento, o Luciano passou na minha frente meio correndo. Eu falei, Luciano, tem uma menininha ali que quer sua camisa, tá com cartaz e tal. Ele falou, depois eu vejo. Eu falei, beleza. Todo jogador fala, depois eu vejo. Acabou o jogo. Acabou, Estávamos entrevistando o Galopo aqui, né? E eu de olho, o Luciano veio com uma camisa na mão. Entregou pra menininha. Aê, palmas pra Ale. Saiu, palmas pra Ale, né? Deu a camiseta, olhou pra mim e falou, era pra ela? Eu falei, era pra ela, obrigada. Ele falou, tamo junto. Tamo junto, é isso. Um baita coração. É isso, as crianças deste Brasil estão mais felizes hoje, graças a Ale Xavier. E só pra fechar aqui da minha parte, o Alisson, cara, tá completando 400 jogos, hoje completou 400 jogos como profissional, como jogador profissional. Já passou por vários clubes, né? Foi campeão no Grêmio e tal. E ele passou por um momento difícil, um momento pessoal ali, que o São Paulo o afastou, né? Ele continuava fazendo as atividades, mas ele não estava jogando, não estava treinando. Então ele ficou muito tempo, hoje foi o primeiro jogo que ele foi relacionado, estreou em 2023 com a camisa do São Paulo, estava felizão. E é um cara que, até mesmo eu estava na resenha lá no vestiário e o pessoal do staff falando, pô, felicidade que esse cara voltou para treinar, para se dedicar, para estar no dia a dia aqui. Ele passou por um momento pessoal, né, que ninguém tem falado muito sobre isso, mas é uma questão pessoal que foi algo grande, que o afastou durante muito tempo, 10 jogos, né, que a gente começou já a temporada. Então o Alisson voltou com 400 jogos marcando esse retorno dele aos gramados. Certo? Certo. Bibi, tá por onde, guria? Ai, eu vim dar uma sentadinha aqui no banco de reservas do Walter Ribeiro. Pós-carnaval, pós-transmissão, vocês sabem Bibi. Como é, né? Meus 30 anos estão batendo na porta, tô aí na contagem regressiva, menos de um mês. Convida nós. Inclusive, eu quero ir. Vou estender esse convite, mas antes quero passar uma pergunta aí, ô Luizinho, pro Souza e pro Denilson. Se eu com os meus 30, a dor nas costas já começa a bater, queria saber um pouco dele, porque eu cresci vendo ele jogar. Nossa! Que isso, cara, vou te falar um negócio, hein? A Vivi tá de sacanagem. Tô de brincadeira. Bibi, você tem que falar assim, de brincadeira, mas você nem sente dor tanto. na lombar, tio? Só faltou isso agora, chamar a gente de tio. Eu tô brincando, mas eu já falei pro Denilson que eu comecei a gostar da seleção brasileira, eu tava vendo ele jogar, eu comecei a torcer pro Grêmio vendo o Souza jogar. Olha aí, ó. Assim, criancinha no colo, né? Agora, você tá com a dorzinha nas costas, se prepara que vai piorar. Com o tempo, piora.
Gente, obrigada, valeu a parceria, mais uma transmissão. E lembrando, né, agora, nesse exato momento, o São Bento está fora da zona de classificação, porque o critério que deixava ele na segunda posição do grupo ali com o Corinthians, do grupo C, era o saldo de gols. Foi a pior derrota do São Bento nesse Campeonato Paulista, perdeu para o Ituano no critério de desempate, então está fora da zona de classificação e também um pontinho de distância para a zona de rebaixamento. Um beijo, até a próxima. Eu vou me recuperar bem até o nosso próximo jogo no sábado.